Graça e paz, irmãos. Que bom estar com você nessa manhã de domingo. Pode se sentar, meu querido. Sabe, irmãos, essa semana Deus ministrou uma palavra maravilhosa no meu coração. E como Deus me levou a viver essa palavra essa semana. Então eu quero te pedir que você não permita que a sua mente vague agora. Porque eu tenho certeza que se você escutar o que nós vamos ministrar hoje, qualquer circunstância da sua vida vai ser alterada. O tema dessa manhã, que é maravilhoso, é uma vida extraordinária. Eu quero começar no texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que diz assim: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Efésios 3, 9 e 10. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano extraordinário de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Irmãos, esse texto soa como uma vida extraordinária. Quando você lê um texto como esse, algumas pessoas pensam que está falando do céu, quando leem um texto como esse. Mas eu quero te dizer que esse texto aqui está falando para a vida na terra, para a minha vida e para a sua vida. E sabe, irmãos, essa semana, Deus assim me deu experiências tão gostosas. E eu quero muito que o seu coração esteja tão aberto para receber coisas tremendas que eu vou falar nessa manhã. Que a circunstância da sua vida seja totalmente alterada pelo poder dessa palavra. Deus tem um plano extraordinário para a igreja viver aqui na terra. Você que concorda com isso, diga amém. Agora, quando eu digo que Deus tem um plano extraordinário para você e eu vivermos aqui, o que é algo extraordinário? Nós vamos colocar uma tradução aqui para você entender, ó. Algo extraordinário é aquilo que vai além do que é usual. Olha só, excepcional, que excede a medida comum. O sinônimo ou a mesma coisa dessa vida extraordinária que Deus tem para a igreja é o quê? Algo notável, maravilhoso, inimaginável. Agora, qual é o antônimo, o oposto de algo extraordinário? Aqui diz, comum, normal. Olha só. Então, se você entendesse nisso aqui, e você compreendeu o que eu vou ministrar, não tem como as circunstâncias da sua vida não serem alteradas. Deus, Ele nos chamou para uma vida extraordinária, não para uma vida comum, que é o oposto de uma vida extraordinária. Sabe, irmãos, quando a gente olha para a bilheteria dos cinemas aí, os filmes que têm maior venda de bilheteria, sabe quais são? Batman, Homem-Aranha, Super-Homem, aquele antigo, né? Que acho que é do meu tempo, não do seu, Indiana Jones. Esses filmes têm maior nível de venda de bilheteria. Por que será que isso acontece, irmãos? Porque foi dessa maneira extraordinária que Deus criou o homem para viver. Se você não tem isso, é porque alguém reprimiu. Mas essa é a maneira que Deus criou o homem para viver, uma maneira extraordinária. Agora, irmãos, qual é a imagem que a mídia passa? Qual é a imagem que a televisão passa? Que os cristãos são um povo fraco, medíocre, não é assim? Sem expressão. Essa é a imagem que a televisão e que a mídia muitas vezes passa. Agora eu quero que você comece a entender hoje.
Olha só, Gênesis 1, 27 diz assim: Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos, ou a imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher. Então aqui começa dizendo que Deus criou a mim e a você para refletir a Ele, parecidos à imagem dEle. Aí o verso 28 diz assim: e os abençoou e disse: tenham muitos e muitos filhos, espalhem por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes, aves e assim vai. Então deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Adão, ele era um homem extraordinário? Sabia disso? Sabia que Adão, ele deu nome para mais de 1 milhão de espécies? E não só deu nome para mais de 1 milhão de espécies aqui, mas ele se lembrou de cada nome que ele deu para cada uma das espécies que Deus criou. Mas aí você pode me dizer assim: mas tudo isso se perdeu com a queda, quando Adão pecou. Então vamos ver na palavra de Deus. Romanos capítulo 5, verso 18 diz assim: olha só, eu estou construindo algo, irmãos, porque no final dessa palavra, sua vida vai mudar. Romanos 5, 18 diz assim: é verdade que por causa de um só homem, e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Está falando de Adão. Agora olha só, mas o resultado do que foi feito por um único homem, Jesus Cristo, é muito maior. Todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a imensa graça, reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. De que vida ele está falando, irmãos? Da vida terrena, que deve ser vivida de maneira extraordinária, acima da medida comum que a gente tem visto. Agora, essa vida extraordinária está restrita a algumas pessoas? Você acha que é só para alguns? Não. A vida que a Bíblia diz, e eu vou hoje ministrar coisas maravilhosas para você, é para todos, é para professores, donas de casa, mães, empresários, profissionais liberais, para todo tipo de pessoa. Então, Deus te chamou para uma vida extraordinária, primeira coisa que eu quero que você entenda, e essa vida não está baseada na posição ou na profissão de alguém, mas está baseada, grave isso, essa vida extraordinária está baseada na posição do seu coração diante da palavra de Deus. O diabo, ele trabalha para pintar uma imagem errada do povo de Deus. Qual que é a grande estratégia do diabo, irmãos? Você acha que a grande estratégia do diabo é fazer com que você entre na prostituição, na pornografia, no pecado? Essa não é a grande estratégia do diabo. A grande estratégia do diabo é fazer com que você não saiba o que Deus criou você para ser aqui na terra. Essa é a maior estratégia, grande estratégia do diabo. Saber quem Deus criou você para ser. Tem conseguido fazer isso. E quanto mais, irmãos, você souber quem você é, menos o diabo vai ter território aqui na terra. Agora, olha só. Ok, eu entendi o que é uma vida extraordinária, que é acima da média. Não é uma vida comum. Não, eu entendi o que é, que Deus nos criou para essa vida, ok. Agora, como viver essa vida extraordinária, que além do normal e do comum, como viver essa vida? Primeiro, isso é importante saber? Ok, eu entendi que Deus me criou para isso, mas como eu vivo essa vida extraordinária, você vai entender. 1 João 2,6, olha o que diz. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Olha só. Deus daria, ele não disse deveria viver como Jesus viveu. Olha aqui para mim. Ele diz, se você é unido com Deus, você deve viver como Jesus viveu. Não é deveria viver. Deus daria um comando que você deve viver como Jesus, se ele não te desse capacidade para viver assim? Ele daria um comando sem que você tivesse capacidade para viver dessa maneira? Não. Então olha para mim. No Novo Testamento é esperado que a igreja, que você e eu, vivamos aqui, andemos aqui como Jesus viveu. E como é que Jesus viveu, irmãos?
Como Jesus viveu como ele estava na terra, se é esperado de nós, que nós precisamos viver como Jesus viveu, como ele viveu. Entenda isso, por favor, irmãos. Jesus viveu transformando o cenário aqui na terra. Entendeu? Então, olha só. Quando Jesus chega lá no casamento de Caná da Galileia, o que ele faz? Quando ele chega no casamento, ele não só transforma a situação ruim daquele casamento, mas ele eleva aquele casamento. Quando ele chega para ressuscitar o filho da viúva de Naim, aquela mulher que, se o filho morreu, acabou, agora ela ia depender do governo. O que Jesus faz? Ele muda a circunstância daquela mulher, ressuscita o filho dela, agora ela não ia mais depender do Estado. E o que ele faz? Ele chega numa pessoa que está cega e ele cura. Então Jesus, ele transformava o cenário. Agora, ok, olha só como isso é importante. Eu entendi que eu fui criado para viver uma vida extraordinária, que eu tenho que viver aqui na terra como Jesus viveu. A Bíblia, eu li para você isso, certo, irmãos? Eu não li isso? Que eu e você temos que viver como Jesus, como ele vivia, transformando o cenário. Ok, eu entendi isso. Agora, como nós podemos fazer isso? Como eu posso viver essa vida extraordinária? Primeira coisa, que é maravilhoso. Eu estou tão impactada com essa palavra, irmãos, que eu espero que o Espírito Santo faça o mesmo no seu coração. Primeira coisa para você viver essa vida extraordinária, entender que você recebeu a plenitude e a natureza de Jesus na sua vida. Muita gente não sabe disso. Então, olha só, essa palavra vai fincar no teu coração, o diabo não vai roubar e você vai viver assim. Olha só o que diz João 1,16. Todos recebemos da sua plenitude. Todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Olha só, todos recebemos da sua plenitude. Então você vai entendendo que eu vou crescendo nessa palavra para você entender. Todos, quer dizer que todos, sem exceção, eu e você recebemos 100% da natureza, da plenitude de Jesus em nós. E isso é maravilhoso, se você entender. Então, eu tenho que entender o seguinte: tudo que é dele é meu. Tudo que ele tem, eu tenho. Olha só, 2 Pedro capítulo 1, olha o que diz. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida. Quantas coisas ele deu? Todas de que necessitamos para essa vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por intermédio dessas coisas, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção. Ele nos deu tudo o que precisamos. Olha só, e você vai entender por que você não está vivendo isso. A Bíblia está dizendo, não sou eu, irmãos, que Jesus deu para mim e para você tudo o que nós precisamos através do pleno conhecimento dele. Ou seja, você tem que saber o que ele é, o que ele fez e viver exatamente esse padrão aqui na terra e no céu. Não, é aqui na terra que o texto está dizendo. Agora aqui está dizendo, irmãos, que eu e você recebemos a natureza, a plenitude de Deus. O que é receber a natureza de Deus? Todas as qualidades essenciais de uma pessoa. Você tem. Você tem. Olha só. Então, o que está acontecendo que eu não estou vivendo? Você já vai entender. 1 João 4,17. Dessa forma, o autor está aperfeiçoado, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque, o que está dizendo no final? Vamos ler todo mundo junto? Porque, vamos ler de novo? Porque, sou eu que estou dizendo isso, irmãos? O que o texto está dizendo? Nesse mundo, somos como ele. Quando no céu? Não, agora, aqui na terra. Assim nós somos nesse mundo. Por que nós somos como ele? Porque nós recebemos a plenitude e a natureza de Deus
Você sabia disso, irmãos? Agora, a Bíblia diz também, eu não coloquei esse texto, mas a Bíblia fala que nós temos a semente incorruptível de Deus. O que é uma semente, irmãos? A semente, irmãos, ela tem os nutrientes, tem aquela casca que está lá fora dela, mas dentro da semente, sabia que tem uma planta bebê, que tem tudo que a planta adulta tem? Você sabia disso? A Bíblia diz assim, que nós temos a semente de Deus dentro de nós. Nascemos da semente de Deus. Agora, o diabo, ele mente para o povo de Deus, para a igreja, dizendo que a igreja é um verme, que não tem poder, que é insignificante, e faz-nos viver de maneira como todo mundo vive. Sabe por quê, irmãos? Para manter a igreja sem poder e sem viver o extraordinário aqui na terra. Então João 1,16 diz assim: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Ok. Você tem dificuldade para saber que Jesus perdoou os seus pecados? Tem, Cris? Todo mundo sabe que Jesus perdoou os seus pecados? Isso é muito real para você? É real? Ok, Jesus me perdoou. Agora eu sei para onde Isso é real para você? Sim. Mas, irmãos, tem que ser real também para nós, que nós temos a plenitude dele dentro de nós. Tem muito mais do que isso para a gente viver aqui. Sabe o que o texto diz aqui? Graça sobre graça. Sabe o que é isso? Que você tem abundância de graça. É isso que o texto aqui está dizendo. Quando diz que você recebeu graça sobre graça. Romanos capítulo 6, versos 6 e 7 diz assim: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Você sabia que você tem, não é que vai ter, você tem poder. Você tem poder. A palavra diz que, o adultério, a pornografia, a mentira, não tem mais poder sobre você. Você sabia disso, irmãos? Que isso tudo não tem mais poder? O ódio, o descontrole, isso tudo não tem mais poder sobre você. Você sabia disso? Por quê? Porque agora você foi empoderado da graça. Graça sobre graça. Abundância de graça. Agora, o que é graça, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja, em algum momento eu vou mostrar para você como que a igreja se desconectou. Graça aqui, irmãos, é o poder. Olha só, graça é a habilidade de você viver como Jesus vive. Deus te deu a habilidade de viver como Jesus vive. Uma vida extraordinária que precisa influenciar aqui na terra. Ontem eu estava no mercado, e aí encontrei uma mulher lá. Ela vinha muito tempo atrás, ela vinha na igreja. E aí quando ela me viu, ela começou a contar a situação difícil que ela estava passando. Que o filho dela, adulto já, tentou suicídio 3 vezes. E começou a mostrar assim a situação horrível que ela estava vivendo. E eu me lembrei aqui. Eu falei: Deus, eu tenho dentro de mim a graça e o poder para transformar cenário, não só meu, dos outros. E aí eu comecei a orar ali. Quando eu abri a boca para falar, irmãos, estava na fila da carne. Aquela mulher, ela ficou tão desesperada. Ela olhou para mim: meu Deus, o que é isso? O que você está fazendo? Meu Deus, eu estou arrepiando tudo. Nossa, eu estou sentindo um negócio esquisito. Meu Deus, não, quando que tem culto? Que hora que tem? E ela ficou tão desesperada ali na fila. Eu falei: quer ver que a mulher vai aqui diante de todo mundo? E ela começou a falar o que ela estava sentindo. Dá uma olhada aqui para mim, olha o que está acontecendo. Está levantando até os fios da minha cabeça. Meu Deus, o que tem aí na sua vida? E eu comecei a falar para ela o que tinha em mim, que precisava ter na vida dela também. Irmãos, nós temos o poder de Deus, a natureza, a plenitude dele dentro de nós. Graça não é só favor imerecido, como muita gente pensa. Graça é o poder para você viver na terra como Jesus viveu. Quantos entendem isso? Diga amém. 2 Coríntios 9 diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem.
Então a graça nos foi dada para viver uma vida além do natural. Você precisa entender isso. Então, primeira coisa, como viver uma vida extraordinária? Entendendo, primeira coisa, que você tem a natureza, a plenitude de Deus em você. Segunda coisa, eu tenho que viver essa vida extraordinária? Primeira coisa, eu vou entender que eu tenho a natureza e a plenitude de Deus. Segunda coisa, eu preciso entender que o reino de Deus está dentro de mim. Diga, o reino de Deus está dentro de mim. Você está entendendo isso, irmão? Olha só, olha que textos maravilhosos que eu coloquei aqui para você. Lucas 12 diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Aqui Jesus estava falando com a multidão, olha só. Mateus 10, por onde forem, olha só, preguem essa mensagem: o reino do céu está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. E assim vai. Olha só, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa aqui. Aqui o evangelho foi dado para aquele povo. O evangelho do Senhor, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, que o evangelho estava perto deles, não dentro deles. Olha só que coisa mais tremenda aqui. E o que Jesus estava dizendo para aquele povo, irmãos? Qualquer situação que tivesse na terra, Jesus estava ensinando para eles, que fosse contrária ao que tinha no céu, eles tinham que mudar o cenário. Aí Jesus começa a falar, se tiver doente, vocês têm que curar o doente. Você está entendendo? Se tiver falta de provisão, vocês têm que transformar aquele cenário difícil que aquela pessoa está vivendo. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos? Vocês vão, tudo que não é padrão do céu, vocês têm que transformar aqui na terra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tudo teria que mudar, tudo que não era padrão do céu. Então ele começa a ensinar a igreja aqui, que não tem pessoas atormentadas no céu. Não tem, então o padrão do céu tem que vir para a terra. No céu não tem gente doente. Então o padrão do céu tinha que vir para a terra. No céu não tem falta de provisão, no céu tem tudo. O padrão do céu tinha que vir para a terra. Você está entendendo isso? Que o que Deus está ensinando para os discípulos, e você vai entender isso mais profundamente, é que tudo que tem no céu, olha, vocês têm que transformar o cenário. O que tem no céu tem que vir para a terra. Então tudo que tem lá que não tem aqui tem que ser transformado. O reino de Deus, irmãos, tem gente que não entende isso. O que é trazer o reino de Deus para a terra? Eu não sei qual é o pensamento das pessoas, mas sabe o que é trazer o reino de Deus para a terra? É trazer tudo o que tem no céu para a terra. Agora, a diferença dos discípulos lá, que Jesus falou para eles, olha, tudo que tem aqui, expulsa demônio, tudo que tem no céu traz para a terra, muda o cenário. Sabe qual a diferença deles e nossa? O Espírito Santo não estava ainda lá dentro deles. Eles não tinham um reino dentro deles. Agora, a Bíblia nos ensina aqui que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Quando que o reino veio dentro de você? Quando você recebeu Jesus, o reino de Deus veio para dentro de você. Então entenda uma coisa, você tem o poder do reino de Deus para mudar o cenário e afetar a vida das pessoas. Irmãos, por favor, entenda isso. Você tem o poder de Deus, porque o reino de Deus vive dentro de você. Você precisa afetar a vida das pessoas. O que é uma vida extraordinária? É acima do normal, é excepcional. O que é contrário a isso? É uma vida comum, normal. É isso que a igreja está vivendo hoje. Uma vida comum, normal, mas nós temos poder para trazer tudo que tem no céu na terra, para afetar a vida das pessoas. Sabe, queridos, quando os discípulos, Jesus subiu, e aí o Espírito Santo veio. Sabe o que aconteceu? Logo depois que o Espírito Santo veio, Pedro e outros discípulos estavam indo orar. No caminho eles encontraram um coxo. E sabe o que ele falou para o coxo? Logo depois ele ter o reino de Deus dentro dele, ele começa a andar, ver aquele coxo. Olha aqui, o coxo pedindo esmola, né? Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. O que ele tinha?
Ele tinha um reino dentro dele. E o que ele tinha agora? Ele trouxe o que tinha no céu para a terra, que é a cura do Senhor. Irmãos, a gente precisa entender isso, irmãos. Exatamente o que Jesus mandou fazer, influenciar e transformar cenário. Tudo que não era igual ao céu tinha que mudar. Quando diz, venha o teu reino. Por que a igreja tem dificuldade de entender essa oração? Então, para viver uma vida extraordinária, duas coisas. Primeiro, eu entendo que eu tenho a natureza, plenitude de Deus dentro de mim. Segundo, eu tenho o reino de Deus dentro de mim, através do Espírito Santo. Ele está dentro de mim. Ok. Onde foi que nós nos desconectamos então? Você entendeu o que é extraordinário? O que eu tenho que fazer para viver essa vida extraordinária? Onde foi que nós nos desconectamos? Eu queria a sua atenção nisso daqui agora, em nome de Jesus. Primeira coisa, onde nós nos desconectamos, eu quero que você entenda que isso é para você. Não estamos acessando a graça que está, o poder de Deus que está em nós. Essa vida extraordinária, nós não estamos vivendo porque não estamos acessando. Romanos 5, você já vai entender. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé à graça. O que é isso, irmãos? Onde nós nos desconectamos, que não estamos vivendo essa vida extraordinária? O texto está dizendo aqui que nós tivemos acesso através da graça, pela fé. Então preste atenção numa coisa. Eu quero que você imagine algo, para você entender o que é acesso. Acesso é permissão. Eu quero que você imagine que na sua casa tem um poço artesiano, ok? De água. Por algum motivo, esse poço artesiano, preste atenção nisso, secou, por algum motivo. Mas no final da rua da sua casa, tem lá uma caixa d'água da prefeitura enorme. Mas você está sem água porque o poço seu secou. E aí você vai na prefeitura e pede lá na prefeitura que você quer ter acesso àquela água. E o que você faz para ter acesso? Você pega um cano, coloca o cano no poço de água lá da prefeitura, e esse cano vai até a sua casa, e agora você tem água em abundância. Por quê? Porque você colocou o cano que traz aquela água lá até a sua casa. O que é o cano? Esse cano aqui, irmãos, é o que, queridos? O cano é a fé. Acesso pela fé a essa graça. O cano trouxe a água para a sua casa. O que é a fé, irmãos? A fé é esse cano aqui, ó, que dá acesso a essa água. A fé é a tubulação que faz aquela água chegar até a sua casa. Fé não é posse antecipada, irmãos. Agora entenda uma coisa, você já tem toda a água de que você precisa, mas não colocou o cano. Não tem colocado acesso através da fé. Muitos estão operando na sua força natural e não estão entendendo isso, irmãos. Agora olha só, queridos, a igreja está muito desfocada do que realmente é fé. E eu percebo isso conversando com as pessoas. Agora olha só, nós precisamos de uma palavra de concordância, concordar com aquilo que a Bíblia fala. Veja bem, a água está ali à minha disposição, mas nem tem cano. Não tem o cano que é o acesso a essa água. Romanos 10. Com o coração se crê, mas com a boca confessa. Então olha só, a fé não é o que as pessoas pensam. Esse cano que traz a água para cá, não é na mente. Aqui a Bíblia diz que é no coração. Eu tenho que concordar e as minhas ações têm que concordar com isso. Você sabia que a fé tem uma linguagem? Quantos sabiam que a fé tem uma linguagem? A Bíblia fala isso. A boca fala do que o coração está cheio. Então vamos lá, irmãos. Para saber se você vai viver essa vida extraordinária, você tem que entender que tem que ligar o cano para que essa água que já está aí dentro de você, para que essa água jorre na sua vida e você vive essa vida. O que é o cano? É a fé. Agora, olha só, queridos. Eu estou dizendo aqui para você que fé
tem uma linguagem. Quando você está debaixo de pressão financeira, o que você fala quando não está pensando conscientemente? O que você fala? O que você fala naquele momento que a enfermidade está lá dentro da sua casa? O que você fala? Aí mostra se o cano está ligado ou não, porque a água está aí. Mas ela não vem para a sua vida. Você não vive a vida extraordinária porque não ligou o cano que é a fé. E a fé, ela se mostra através da pressão, irmãos. Querido, olha, você tem que começar a ver. Primeiro você crê, depois você fala. Se na hora que você está lá numa situação financeira ruim, difícil, uma situação de saúde ou uma crise dentro da sua casa, o que você fala demonstra o que realmente você acredita. Então, o que a gente tem visto aqui, irmãos, que a igreja de Jesus, você e eu, não estamos vivendo essa vida extraordinária que Deus tem, essa plenitude de Deus aqui na terra. Não estamos trazendo o reino de Deus, por quê? Porque não estamos colocando o cano de acesso, que é essa fé que a Bíblia fala. Desconectou. Não está mais vivendo isso por causa disso. Outra coisa que faz você e eu não vivemos essa vida extraordinária. Primeiro é a fé, que é esse cano que liga essa água e faz ela transbordar na vida dos outros e na sua. Segunda coisa que faz você não viver essa vida extraordinária, sabe o que é? Mentalidade de escravo. Sabia disso, irmãos? Sabe aquela pessoa que ganhou uma herança, mas ainda vive na pobreza? Sabe isso? Aquela pessoa, nós temos um poder herdado para viver como Jesus viveu e andar como Jesus andou. Mas muitas vezes estamos com a mentalidade de escravo. Olha aqui, Efésios 1:19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, olha só, o seu poder para conosco. Esse poder que está conosco, Ele exerceu ressuscitando Jesus dentre os mortos. Isso vai além da salvação, irmãos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a Bíblia diz que é o poder que está conosco. É o mesmo que fez Jesus andar aqui na terra. Nós nos desconectamos disso, irmãos. E depois a gente não sabe por que a terra não muda, por que a cidade não muda, por que minha família não muda, por que a minha vida não muda. Porque eu não estou colocando o cano, que é o acesso, que é a fé, que não está na mente, está no coração. Quando você vê essa fé? Quando você está sob pressão. Por que não estamos vivendo essa vida extraordinária? Porque estamos com mentalidade de escravo. Romanos 5,17, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio dele. Olha esse texto, você tem que anotar esse texto para você dizer. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Lembra? Graça é o poder para você viver como Jesus. Olha só. E a dádiva da justiça, muito mais esses, reinarão em vida. Fomos feitos para governar em vida. Quantos podem dizer amém? Eu não sei se você está entendendo, irmãos. Mas eu comecei a entender isso e a minha vida tem mudado muito. Deixa eu te contar uma coisa. Domingo passado, eu estava aqui no culto, e há vários meses, só meu marido sabia disso. Há vários meses eu estava com um caroço que estava crescendo aqui. E ele crescia, estava me atrapalhando até olhar. E estava incomodando bastante. Mas eu não comentei com ninguém. E cada mês que passava, aquilo crescia, estava me atrapalhando aqui, estava muito ruim. E normalmente as pessoas pensam só besteira. Eu não pensei besteira. Estou dizendo que se eu falo, a pessoa já vai pensar besteira. E aquilo lá crescendo, domingo passado. Cláudio estava pregando aqui, uma coisa que a gente já sabe. E aí ele começou a falar sobre a autoridade que a gente tem sobre circunstância. E Deus já estava colocando palavras desse tipo aqui na minha vida, no meu coração. E aí, irmãos, na hora que ele falou sobre a autoridade ali, eu coloquei a mão naquele caroço e eu falei exatamente isso. Eu governo sobre as circunstâncias aqui. E eu coloquei a mão e disse, a partir de agora esse caroço não fica mais aqui. Fui embora. Esqueci. Chegou lá em casa, eu fui comentar com o Cláudio que eu pus a mão. Cadê o caroço? Sumiu. Sumiu.
na hora. O que é isso, irmãos? É você entender quem você é. Não tem mais mentalidade de escravo, acesso pela fé àquilo que já é seu. Nós temos que viver essa vida extraordinária, irmãos. Qual que é a minha missão e a sua? Trazer o reino de Deus aqui na terra. Foi o que eu estava falando com aquela mulher no mercado. Você precisa trazer e transformar a circunstância, não só da sua casa, mas das pessoas que vivem ao seu redor. Porque tudo que tem no céu tem que vir para a terra. Mas a mente de escravo e a falta do acesso, o cano, a fé, atrapalha as pessoas fazerem isso. Você não é mais suprido pela economia desse mundo, não, irmão. Sabe o que vai acontecer se você fizer isso e entender? As pessoas vão chegar e falar: nossa, como o seu filho é maravilhoso. O que você faz diante desse mundo, seu filho está assim? Nossa, que coisa, a crise está no mundo. O que está acontecendo na tua casa que a crise não vai lá? Gente, é impressionante como que você tem saúde. O que acontece na sua casa que a saúde de Deus reina lá dentro? Sabe o que é isso? É você trazer o reino de Deus para dentro da sua casa e as pessoas vão ver isso acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que criou as montanhas, aquele que criou o sol e tudo que tem aqui, vive dentro de você. Você entendeu isso, irmãos? Quando a gente olha para um homem chamado Daniel, era exatamente isso que estava acontecendo aqui com Daniel. Daniel era assim, ele influenciava, as pessoas olhavam: uau, o que tem nesse homem aí? Daniel, ele trazia o reino de Deus para o tempo dele. E hoje os cristãos estão querendo copiar o mundo, quando o mundo devia estar copiando você, vendo o que tem na sua casa, vendo o que tem na sua vida que eles não têm, mas você tem. Então, por que não estamos vivendo isso? Primeiro, porque não estamos acessando, colocando o cano da fé genuína. Segundo, por causa da mentalidade de escravo. Então eu quero que você imagine o seguinte aqui. Teve um terremoto em Barretos. Uma suposição, é claro. E esse terremoto fez acabar a energia e a água de toda a cidade. Aí chega um caminhão bem grandão, um tanque de água. E aí o caminhão começa a passar na cidade e fala: olha, pode vir pegar água, peguem o quanto de água vocês conseguirem. Aí o povo começa a vir, aí vem uma pessoa com um copo de 500 ml de água. E pede para encher o copo, enche e vai. Vem um outro com um galão de 20 litros de água, enche e vai. Mas daqui a pouco chega uma pessoa com uma picape com 150 litros de água. Aí, irmãos, aquela pessoa que levou o copo d'água começa a falar: mas isso não pode, como assim? Por que ele está levando tudo isso, 150 litros de água, eu só peguei o copo? O cara fala: pois é, porque foi exatamente isso que você quis pegar. Eu disse que você podia pegar o quanto você pudesse carregar, mas você só quis levar o copo de água. Por que isso está acontecendo comigo? Às vezes a gente diz, né? Por quê? Porque o fator limitante é nosso coração, irmãos. Você entende isso, querido? Até onde você deve crer. É a posição do coração da igreja que está atrapalhando ela de viver uma vida extraordinária. Às vezes você está vivendo essa vida com um copo. Mas tem gente que resolveu pegar o galão de 20 litros. E outros resolveram levar uma picape e colocar o cano para pegar o quanto podem. Porque o poder, a plenitude, a natureza de Deus já está dentro de você. Às vezes, irmãos, a gente ora aí por uma dor nas costas, uma dor de cabeça. E aí aquela dor continua. Preste atenção nisso. Por algum motivo, a gente se alinha com conclusões que a Bíblia não tem, porque a dor continua. E aí o que acontece? Nós alinhamos o nosso coração com coisas que a Bíblia não diz. Aí a gente começa a falar assim: não é porque a graça não é para todos, né? Isso aqui não é para todos. Aí elas vão com o copo para receber aquilo que elas querem e levam o copo. E aí, irmãos, nós alinhamos o nosso coração com coisas que Deus não falou. O que aconteceu com os discípulos, irmãos? Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque Jesus, ele fazia assim. Os discípulos estavam no meio do mar.
E estava aquela tempestade, e eles apavorados, Jesus dormindo, e eles morrendo de medo. De repente eles vão até Jesus, e eles vão lá e falam: Jesus, olha o que está acontecendo, o senhor vai deixar? E Jesus fala o seguinte, olha só, Mateus capítulo 8. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? E o que ele diz? Homens de pequena fé. Por que Jesus falou isso? Preste atenção, irmãos, para a gente poder entender isso aqui. Jesus queria tirar deles qualquer pensamento que destruísse a fé deles. E Jesus falou a verdade: vocês não têm fé para acalmar essa tempestade. Eu quero que vocês coloquem uma figura que eu fiz aí. Olha só que interessante isso daqui para você entender. Está vendo essa figura? Aqui do lado, irmãos, tem um rio correndo. E perto do rio ali tem muitas plantações de alguns fazendeiros. Do lado de cá tem plantação de trigo, plantação de soja, plantação de milho, plantação de aveia. Acontece que o clima ali é muito seco naquela região. E para que a plantação sobrevivesse, eles teriam que puxar um cano de água para irrigar aquela plantação, senão a plantação ia morrer. Acontece que, quem foi a única pessoa que puxou o cano? O que plantou trigo. E aí o trigo floresceu e cresceu. E o que aconteceu com as outras plantações? Morreram. Por quê? Não colocou o cano. O cano para puxar água. Põe a próxima figura, por favor. Aí, queridos, imagina que aqui, olha, é um coração, ok? Dentro desse coração lá, ó, tá vendo aquele rio? É uma graça abundante. Graça abundante de Deus, que Deus diz que deu para nós. Tá ali a graça abundante. Do lado de cá tem a salvação, tem a cura, tem a prosperidade, tem a santidade, e aí vai, tem a provisão, e aí vai. Agora, olha só, irmãos, a graça está ali. Acontece que os cristãos só acreditam, o cano não é a fé, só acredita nessa graça para salvação. Ok, eu creio, eu fui salvo. E vivem apenas dizendo que, ok, eu creio na salvação. Puxou o cano da salvação. Mas as outras áreas estão morrendo, irmãos. Não tem o cano para cura, para prosperidade, para santidade. Não traz o reino de Deus. Por quê? Porque não colocou o cano, que é a fé em tudo que está escrito. Entender que a natureza de Deus foi posta em você. Entender que o reino de Deus vive em você através do Espírito Santo. E está lá, ó. As outras áreas na vida dessa pessoa aqui estão morrendo. Volta lá na primeira figura. Então eu quero que você entenda o seguinte, irmãos. Volta lá na primeira figura. Eu quero que você entenda o seguinte. O que a gente vê aqui, ó? O dono da terra aqui, ele chega, irmãos, e ele fala o seguinte: por que vocês fizeram isso? Olha o rio correndo do lado da plantação. Por que vocês não puxaram o cano de água e deixou a plantação morrer? Volta para a segunda figura. Aí, irmãos, aqui o Senhor da terra, que é o nosso Senhor, Ele vai dizer o seguinte naquele grande dia: por que você só ligou a tubulação, a fé, o cano, só viveu na sua vida a salvação? Quando eu morri para você trazer o reino, quando eu morri para você ser curado, eu morri para você viver a provisão, viver paz dentro da sua casa, viver restauração. Eu morri para você trazer o reino de Deus para a terra. Por que você arranja todo tipo de desculpa para as outras áreas que não estão funcionando como a salvação? É isso que o Senhor da terra, que é Jesus, vai dizer para nós. Você entende o preço que eu paguei? É isso que o Senhor da terra vai dizer. Você entende o preço que eu paguei para você andar, viver, manifestar o meu poder aqui na terra e trazer o meu reino? Você entende? Por que os outros lugares estão secos? Por que as outras áreas da sua vida não estão acontecendo? Por que você acreditou em todo tipo de mentira que as pessoas falam? Ah, isso é assim mesmo. Não é para todo mundo. A graça não é para todos, esse poder não é para todos. Por que você acreditou em todo tipo de mentira? É exatamente isso que a gente vê, irmãos. E o último ponto que eu quero ministrar para você: que nós precisamos voltar a governar na terra.
Vou falar mais uma vez, que eu acho que vocês não escutaram. Tenho certeza que vocês não escutaram, mas eu vou voltar aqui. Eu e você precisamos voltar a governar na terra, dentro da sua casa e na vida das pessoas que cercam a sua vida. Mateus 6 diz assim: vocês orem assim. Olha o que Jesus ensinou. Todo mundo gosta do Pai Nosso, né? Mas não entende o que está orando. Pai nosso que está no céu. Olha só. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Assim na terra como no... Venha o teu reino. Tem mais de 100 versículos na Bíblia sobre reino, sobre o evangelho do reino. Vem o teu reino, sabe o que Deus está dizendo? Vem o teu governo absoluto, vem o teu domínio sobre a terra através da igreja. Como que vai vir o reino de Deus se os crentes estão vivendo de maneira comum? Esse reino está dentro de mim e de você. Diga assim, olhando para você, está dentro de mim. Faz isso, irmãos, o reino está dentro de mim. E aí você chega à conclusão do seguinte: onde você chega, quando você está vivendo isso, a confusão acaba. Onde você chega, a doença acaba. Onde você chega aqui, irmãos, a mágoa acaba. Onde você chega, o vício acaba, a opressão acaba. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. O que tem no céu tem na terra. Através de você, isso se manifesta na vida das pessoas. Quando estão entendendo, diga glória a Deus. O reino de Deus, a plenitude, a vida extraordinária. Isso é andar como Ele andou. Romanos 6,17 no final diz que nós reinaremos em vida. Quero que o pessoal do louvor venha aqui. Queridos, como eu queria que essa palavra trouxesse para você o que trouxe para mim. Se fosse para eu traduzir aquela oração do Pai Nosso, dentro dessa perspectiva de o Espírito Santo agora está dentro de você, traduziria da seguinte forma, pode colocar aqui. O texto lá na frente, isso. Pai nosso que está no céu, venha o teu governo imperial sobre a terra, seja o domínio do teu reino executado pelos teus santos, governando através da sua graça abundante. Quem vai trazer o reino de Deus? Diga, sou eu. Por que o cano está ligado só no perdão do pecado? Por que o cano está ligado só na salvação? E as outras áreas estão morrendo, porque você não entendeu quem você é e o governo que você exerce aqui na terra. Eu quero encerrar dizendo um resuminho aqui para você. Primeira coisa é que você recebeu a graça, que é o poder capacitador de você viver como Jesus viveu. Irmãos, eu não sei você, mas eu quero isso para mim. E eu estou vivendo e vou viver isso na minha casa. E quem chegar ao meu redor, eu também vou manifestar o governo de Deus aqui na terra. Porque você deve andar como Jesus andou. Outra coisa, essa graça nos faz possuir a natureza de Jesus. Outra coisa, Jesus reinou em vida. E nós temos que fazer o quê? O que é isso, reinar em vida? Você reinar sobre as circunstâncias da sua vida. Entendendo que você tem a natureza, plenitude dentro de você. E que o reino de Deus está dentro de você. Jesus tomou de volta a autoridade que Adão entregou para o diabo, lá no jardim do Éden. Sabia disso? Quando o reino está operando em você, você traz isso para todas as áreas da sua vida. Onde você estiver, você tem que manifestar isso. Então os seus negócios vão florescer, porque o reino de Deus está em você. Você reina sobre a economia, você reina sobre as circunstâncias. Irmão, se você não entender isso, você não vai conseguir viver os últimos dias. O seu bairro vai ficar mais seguro, porque o reino de Deus chegou lá através de você.
Se você é designer, se você faz alguma coisa aí na sua vida, o seu desempenho vai ser superior ao das outras pessoas, porque o reino de Deus está na sua vida. A nossa saúde vai ser 100%. Porque nós entendemos, Senhor, eu não fico mais doente. Agora, Deus, o reino de Deus é chegado na minha vida.